Luciana Santos Silva, eu sou professora do curso de Direito da UESB, tenho mestrado e doutorado trabalhando com violência contra a mulher. Feminismo significa a busca de igualdade na sociedade entre homens e mulheres, é viver numa sociedade sem o machismo, e aí a gente não fala só de mulheres, a gente acaba incluindo o grupo LGBT também, que sofre por conta desse machismo. Então, em resumo, o feminismo é essa luta e também um sonho de a gente ter uma sociedade de igualdade de gênero. Sim, na verdade, o interesse em pesquisar a violência doméstica e intrafamiliar surgiu quando eu comecei uma atividade de advogada junto ao Centro de Referência Albertina Vasconcelos, aqui em Vitória da Conquista. E a minha função enquanto advogada era fazer atendimento de mulheres em situação de violência doméstica e intrafamiliar. Então, a partir dessa experiência prática, que me marcou muito, eu passei a pesquisa. Então, a partir daí que eu fui pesquisar a Lei Maria da Penha no mestrado e dei continuidade a esse tipo de pesquisa também no doutorado. Em relação à igualdade de direitos, a gente, no plano normativo, no plano legal, a gente tem uma isonomia construída, uma isonomia efetivada. Por exemplo, a gente tem uma importante norma na Constituição de 1988 que fala que todos são iguais perante a lei, não podendo haver nenhuma discriminação em razão do sexo. Então, em que pese nós tenhamos leis que garantam essa igualdade, no plano material a gente ainda tem uma desigualdade muito grande. Então, as mulheres, para exercer as mesmas funções, ganham menos do que os homens, Tem a questão das jornadas de trabalho também maior. Então, assim, em resumo, o nosso problema hoje, que um dia já foi, não é legislativo, é de efetivar as leis que já existem. Sim, o papel da mulher no contexto social, ele muda, só que ele muda trazendo algumas permanências. Em que sentido que muda? A mulher, ela chega ao mercado de trabalho, então o lar, que era o único local possível de atuação da mulher, a mulher era relegada ao local privado, isso acaba de uma certa forma sendo rompido, sendo mitigado, porque hoje nós estamos no espaço público. Apesar de nós estarmos no espaço público, esse espaço público ainda não é considerado nosso em termos de igualdade. Então a gente percebe hoje no legislativo, no executivo, nas altas cortes do judiciário, que as mulheres são poucas, sobretudo nessas esferas mais altas de poder. Então, o que é que muda? A gente chega ao espaço público, mas esse espaço público ainda é necessário ser conquistado a igualdade. E, por outro lado, o espaço privatizado do lar continua ainda, infelizmente, sendo coisa de mulher. Então, a última pesquisa do IBGE 2015, ele mostra que nós mulheres trabalhamos, o trabalho chamado remunerado ou formal, a mesma quantidade de horas semanais em relação aos homens. Quando a gente vai olhar as atividades domésticas, nós mulheres gastamos em média 22,1 horas semanal com atividades domésticas, enquanto os homens gastam apenas 10 horas. Então, embora o papel da mulher tenha mudado significativamente na sociedade, aí foi como eu falei, tivemos sim algumas conquistas, mas algumas permanências ainda ficaram. E infelizmente a gente ainda não tem essa igualdade. Infelizmente sim, mas a gente não pode, de uma certa forma, culpabilizar essas mulheres. Então, tem um autor, Pierre Bourdieu, no livro A Dominação Simbólica, que ele fala o seguinte: essa ideologia patriarcal e machista, elas fazem as mulheres reproduzirem essa ideologia que as vitimiza, ou seja, que nos vitimizam. Então, existem sim mulheres machistas, por quê? Porque essas mulheres foram criadas dentro da sociedade machista, dentro do padrão machista, não conseguem romper. E aí vem um ponto bastante triste, é que esse sistema ele usa as próprias mulheres para se manter vivos, se manter na sua produção simbólica, produção e reprodução simbólica.
Lei Maria da Penha, e aí cabe também desmistificar isso, que muitas pessoas falam, é uma lei penal, é uma lei punitiva. Ela também é uma lei penal, é também uma lei punitiva, mas é uma lei que ela traz previsão de políticas públicas, ela é uma lei que ela traz outros ramos do direito atuando, exemplo do direito administrativo. Hoje, a importância da Lei Maria da Penha é no enfrentamento da violência doméstica, sobretudo no enfrentamento da violência doméstica e intrafamiliar. E por meio da aplicação da Lei Maria da Penha, pode ter, por exemplo, o que a gente chama as medidas protetivas de urgência, que tenta afastar o agressor do lar. Se ele tiver um porte de arma, aquela arma pode ser suspensa, tudo isso para tentar evitar que essa mulher continue sofrendo violência. Então, é um importante mecanismo de violência, né? Como eu já falei, tanto no combate como no enfrentamento. E a divulgação da Lei Maria da Penha vem massificar, né, junto à sociedade brasileira, que a violência doméstica e intrafamiliar contra a mulher é crime e deve ser enfrentada como tal. O que é que falta? Aí a pergunta bastante difícil e ao mesmo tempo fácil. Né? Bastante difícil porque a gente precisa romper com uma ideologia, um paradigma que vem permeando a nossa sociedade, que é o machismo, é o patriarcalismo. Então a solução aparentemente é fácil, mas a implementação é difícil, porque ela permeia a nossa cultura e em pontos às vezes tão sutis que a gente não consegue identificar. Por exemplo, há um tempo atrás eu fiz uma pesquisa em editais de concurso aqui no Brasil. E aí o que é que eu descobri em editais de concurso? Que os editais de concurso, eles proíbem a mulher que tem filho, às vezes, de amamentar, ou quando ele permite a amamentação, ele não devolve à mulher o tempo. Então, se uma mulher passa durante um concurso 1 hora, meia hora amamentando, ela perde meia hora, 1 hora de prova. Isso coloca essa mulher em desigualdade em relação aos homens. E houve uma representação do Ministério Público Federal nesse sentido, e o Ministério Público Federal entendeu que aí não havia nenhuma violação ao princípio da igualdade. Então, às vezes, essas violências, que nem sempre são físicas, são violências simbólicas que pautam essas desigualdades, que elas estão ali tanto no nosso cotidiano que a gente não consegue perceber que aquilo ali é uma violência, que aquilo ali trata homens e mulheres de formas desiguais, porque a nossa cultura, a gente acabou separando o que é coisa de mulher, o que é coisa de homem. Infelizmente, as coisas de mulher são sempre aquelas que estão abaixo, né, mais baixo na hierarquia. Tanto eu sempre falo isso quando me perguntam, quando a gente quer diminuir um homem, o que é que a gente faz? Compara esse homem a uma mulher. Então isso mostra que na nossa sociedade o valor do ser feminino, ele é subalternizado.